Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui com vocês. Betel, amo vocês. E nessa nossa segunda série, nós queremos abordar algo que com toda certeza vai nos ajudar também a entendermos esse momento que nós estamos vivendo. É claro que isso serve para a nossa vida cristã em todo o tempo. Mas nós estamos aproveitando esse momento, essa pausa que Deus nos deu. Deus apertou o botão de pausa e disse o seguinte: aguarde, né? Espera. E a gente está aqui, esperando qual vai ser o direcionamento do Senhor. Deus já tem ministrado ao nosso coração que nós estamos em um tempo de reflexão que vai nos levar ao arrependimento. A igreja precisa entender a necessidade de se arrepender daquilo que ela deveria estar fazendo, mas ela não está fazendo. A igreja deve se arrepender daquilo que ela está fazendo, mas não está trazendo glória para Deus. Há muitas coisas que nós estamos fazendo que traz glória para a gente, traz glória para outras pessoas. Às vezes, nós cantamos e a nossa canção não é para Deus. Estamos na casa de Deus, mas a nossa canção não é para exaltar o nome de Deus. Às vezes, estamos na casa de Deus, mas a palavra ministrada não é palavra de Deus. A gente se esquece, a gente abandona. Eu já vi algumas pessoas ministrarem sem sequer abrir a palavra de Deus, sem citar um versículo bíblico. E no meu entendimento, a palavra do Senhor é que é imutável, a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Né? Então eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de revermos a escala de valores da nossa vida, mas também da igreja. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa ser levado ao reconhecimento de quem temos sido enquanto igreja em Deus. Ou será que você não se assusta em ler alguns textos das Escrituras e ver como o Senhor falava face a face, como o Senhor agia, como os milagres aconteciam, como as coisas sobrenaturais eram coisas que aconteciam com regularidade na igreja do Senhor. E nós estamos nos distanciando tanto, eu costumo até exemplificar, que é como se nós pegássemos uma essência de um perfume muito caro, um perfume muito bom, mas para fazer dinheiro, para termos lucro, nós vamos adicionando água solúveis, nós vamos colocando ali coisas que vão fazendo aquela essência render mais lucro, render mais para nós, mas aos poucos aquilo que era uma essência cara, aquilo que era uma essência agradabilíssima, agora a gente já tem que fazer um certo esforço, agora já está barato demais, agora está longe demais daquilo que era a sua essência. Então esse é um tempo da igreja voltar à sua essência. Esse é um tempo da igreja largar a sua arrogância e o seu egoísmo espiritual e se voltar inteiramente para aquele que começou a boa obra e ele é fiel para completar. E ele não quer de maneira nenhuma que ninguém se exalte. E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 12, versos de número 7. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, escute isso, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja que Deus estava trazendo revelações tremendas ao apóstolo Paulo. Eu já disse aqui que ele é o cara, ele é a pessoa, ele é o apóstolo que a gente vai bater longos papos. É um cara que tem até hoje sendo
até hoje ele tem sido uma influência, as cartas dele nos inspiram, geram base para a igreja, direcionamento para o povo de Deus. Então Paulo é alguém que a gente vai conversar bastante com ele. Mas ele era um cara poliglota, ele era um cara que falava tanto com as pessoas humildes quanto as pessoas também da alta sociedade. Ele era alguém que tinha crédito na sociedade. E aí ele vem para o Senhor e Deus começa a revelar coisas para ele, o crescimento espiritual dele, a evolução ministerial dele, o que Deus começa a fazer na vida desse homem é extraordinário. Só que esse homem, o que ele conquistou lá fora, o glamour, a fama que ele conquistou lá fora, estava agora tentando ele mesmo estando dentro da igreja. Porque, veja bem, às vezes a gente fica tomando cuidado com os pecados que são morais, que são éticos, os pecados que a gente diz, não, isso eu praticava lá no mundo, agora eu não vou praticar mais, que eu estou no Senhor. Mas às vezes nós estamos cometendo coisas ainda piores, porque o egoísmo é colocar o eu no centro, o homem está no centro, e aí a gente tira Deus do centro, ele deixa de ser o Senhor da nossa vida, a gente continua acreditando em Deus, mas perde o senhorio dele na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, com todo o arcabouço que ele tinha de conhecimento, de capacidade, começou trazer para a vida dele essa arrogância, essa exaltação, porque ele não estaria falando sobre isso se não fosse uma realidade para a vida dele. Aí diz a palavra que o Senhor colocou um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse. Bom seria que Deus colocasse um espinho na carne da igreja e talvez ele já tenha colocado, já começou a colocar um espinho na carne da igreja, do povo de Deus, para que a gente pare de se exaltar. Às vezes, a impressão às vezes que eu tenho é que a gente diz mais ou menos assim para Deus, pode deixar, se o Senhor não quiser vir no culto hoje, pode deixar que eu sei o que fazer, eu sei qual é a palavra-chave, eu sei qual é o texto, eu sei qual é a palavra de efeito, pode deixar, eu sei o que fazer. E às vezes a gente está longe da revelação de Deus, mas está cheio de si mesmo. E aí Paulo disse que Deus colocou nele um espinho na carne para ele não se gloriar, não se glorie. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se glorie. A honra, a glória, a exaltação tem que ser do Senhor. Então, eu preciso que você entenda, e nós vamos passar toda essa semana falando dessa necessidade da gente se empoderar sim. Mas esse empoderamento em Deus não se dá por aquilo que eu tenho, pelo meu conhecimento, pelas minhas razões, pelos meus sofismas. O empoderamento se dá na minha capacidade de me humilhar e depender da graça de Deus, porque tudo que eu faço, tudo aquilo que eu posso fazer, tudo que vai a partir da minha vida ser realizado, tem que ser única e exclusivamente na dependência de Deus. É Ele que tem que fazer tudo na nossa vida. A gente precisa se empoderar, a gente precisa sim nos tornarmos pessoas cristãos relevantes na sociedade. Mas o primeiro caminho do empoderamento, o primeiro caminho de nós sermos cheios do Espírito Santo é nos esvaziarmos de nós mesmos, é nos esvaziarmos do nosso orgulho, nos esvaziarmos da nossa arrogância, da nossa prepotência e reconhecermos a nossa dependência de Deus. Eu vou falar mais sobre isso, mas que Deus te abençoe. Esteja conosco durante toda essa série e compartilhe essa série, compartilhe com outras pessoas, envie o link para que todos possam ser edificados durante toda essa semana com esta série que nós vamos falar sobre o empoderamento da igreja, mas a partir de uma dependência de Deus e não do orgulho humano. Deus te abençoe em nome de Jesus.